Muita gente pergunta para mim o que eu gosto de estudar nas horas livres, sabe? E eu vou responder. Eu gosto de estudar teologia, conhecimento religioso, sabia disso? Quem lembra nas aulas sabe que existem 4 tipos de conhecimento. Lembra que eu sempre falo? Conhecimento popular, conhecimento religioso, conhecimento científico e conhecimento filosófico, lembra? E nas aulas eu sempre falo mais do conhecimento científico, que se baseia em evidência, se baseia na razão. Mas também existe o conhecimento religioso, aquele que se baseia na fé, nas crenças, sabe? E a ciência, ela já comprovou, gente, que pessoas com religião, tá, vivem mais. Olha que interessante. Esse foi um estudo da doutora Laura Wallace, lá da Universidade Estadual de Ohio, aqui nos Estados Unidos. E ela constatou que pessoas com alguma religião vivem cerca de 10 anos a mais. Olha que interessante. Mas você sabe por quê? A religião, ela te oferece uma solução, um conforto para você poder enfrentar os problemas que a vida traz inexplicáveis aí para todo mundo. Mas isso não quer dizer que existe aí uma área X no cérebro só ativada com religião, né? Isso inclusive era chamado o ponto de Deus. A ciência já tentou investigar, isso já caiu por terra, isso é balela, é mito, tá? Não existe uma área específica no cérebro só para o ponto de Deus. Mas o interessante é que ter uma religião, e foi isso que a cientista comprovou, ter uma religião que explica de algumas coisas que acontecem de modo ilógico, sem lógica, sem razão, isso reduz 3 coisas na vida de uma pessoa. Isso pode reduzir a ansiedade, o estresse e as chances de depressão, tá? E essas 3 coisas são um mal do século, é tida como o mal do século. E a gente sabe também que o Brasil vive uma epidemia de riscos psicossociais, tá? Para todas as empresas, que inclusive esse ano de 2025, todas as empresas necessitarão mapear as pessoas com chances desses riscos, tá? Isso foi estipulado na norma número 1, agora a NR1, agora de 2025, do Ministério do Trabalho. Todas as empresas terão que mapear quais são os riscos psicossociais, esses 3 que eu falei e também outros, tá? Mas longe de uma vida perfeita, né? Mas as pessoas com religião tendem a viver mais porque elas reduzem esses 3 chances de riscos na vida, que é o que impacta uma série de coisas, né? Vamos falar um pouquinho desses 3 tipos de riscos que eu acabei de falar para vocês, psicossociais, que a religião consegue reduzir. O primeiro, como eu falei, é a depressão. E o que é a depressão? A depressão é o excesso do passado. Grava bem isso, tá? Anota. Depressão é o excesso do passado. Estresse é o excesso do presente. E ansiedade é o excesso do futuro. Grava bem isso. E por que pessoas com religião conseguem ter uma certa imunidade para esses 3 tipos de transtornos aí psicossociais? Falando um pouco da depressão, que é o excesso do passado, a gente encontra a resposta lá em Isaías 43:18. O que a Bíblia diz? Não vos preocupeis com as coisas passadas. Olha que interessante. Também a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5:17, fala que as coisas velhas se foram, tudo novo se fará. Tá entendendo? Isso é só sobre o passado. Agora, quando a gente fala sobre o presente, o estresse, o que é o estresse? O estresse é o excesso do presente. E aí nós temos a resposta para isso também na religião. Lá em 1 Coríntios 10:30 diz que Deus é fiel e não permitirá que a gente suporte, que a gente passe nada além das nossas forças. Olha aí. Então, se você está tendo uma série de problemas na vida, o trabalho está difícil, as coisas do seu presente está difícil, grava isso, né? Lá em 1 Coríntios 10:30 fala que Deus é fiel e não permite nada além do que a gente pode suportar. E por fim, sobre o futuro, que é a ansiedade, né? A ansiedade é o excesso do futuro. E a resposta no conhecimento religioso está lá em Mateus 6:43, que fala que não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Olha que interessante. Os 3 problemas psicossociais que o Brasil enfrenta, não só o Brasil, mas o mundo, que o mundo enfrenta, que é a depressão, o estresse e a ansiedade, o medo do passado, o medo do presente, o medo do futuro, o excesso do passado,
o excesso do presente, o excesso do futuro. A religião traz uma resposta para isso. E isso vai ao encontro do estudo justamente da Universidade de Ohio, que fala que pessoas com religião vivem mais. Então, gente, uma das coisas que eu gosto de estudar nos meus tempos livres é justamente teologia, é justamente o conhecimento religioso, que esse sim consegue trazer respostas para as coisas inexplicáveis que acontecem aí ao longo da nossa vida e, consequentemente, quando a gente encontra essas respostas, nós reduzimos chances de depressão, estresse e ansiedade. Interessante, né? Não significa que a religião substitui a medicina convencional, não. Mas é um principal aliado e a ciência está aí justamente para comprovar isso, tá bom? Pensamento do nosso dia é uma reflexão que vai além do nosso conhecimento científico que eu falo todas as aulas aí. Tchau, tchau.